E aí, galera tricolor, todo mundo contente, todo mundo curtindo esse momento, Flusão campeão da Libertadores, depois de tantos anos, 121 anos de história, e realmente é algo surreal, que eu vou fazer um vídeo um pouco falando sobre a minha experiência, como foi essa final, mas eu tenho certeza que para cada torcedor foi algo impressionante. Antes, me desculpando, passei um pouco afastado do canal, tive uns probleminhas, mas estamos voltando com tudo. Agora, abordando um pouco da semana, do cotidiano do Fluminense, teve agora recentemente esse episódio, né, com a seleção brasileira. Assim, o canal em si não é muito o foco abordar a seleção brasileira, até porque eu, como torcedor do futebol como um todo, eu não acompanho só o futebol brasileiro, acompanho o futebol internacional, principalmente o campeonato inglês. Inclusive vou fazer um vídeo também a respeito de um time aí do campeonato inglês. A seleção brasileira sempre foi um time que dava brilho aos olhos, entende? Pelas as seleções que montava, pelo elenco, pelos jogadores, pelo entrosamento. E isso tem se perdido ao longo dos anos. E não é porque é o Diniz, é porque ele não tem assim toda a experiência, não é aquele cara cascudo, como falam, né? Como o Zagallo diria. Mas a gente tem que avaliar a coisa friamente. A gente sabe que o esquema do Diniz, e até se vocês forem ver algumas entrevistas de alguns jogadores até renomados no futebol internacional, no cenário europeu sobretudo, caras como Vinícius Júnior, Rodrigo e até outros jogadores em entrevistas coletivas, o Gabriel Jesus também, ele comentou isso em entrevista. Esses jogadores, eles tiveram um certo choque de realidade com a forma que o Diniz trabalha o futebol. E a gente sabe que até mesmo por conta dessa diferença como ele vê o futebol, é que ele recebeu essa chance. Porque a seleção buscava algo novo, algo diferente. Frente aos resultados de fracasso, a gente pode até dizer, que o Brasil vem tendo ao longo dos anos. Em pelo menos 10, 15 anos. E o Diniz foi essa aposta. Ele é uma aposta, assim como ele também foi no Fluminense. O Fluminense não tinha lá tantos recursos para chamar um cara renomado para ser técnico dele. E o Diniz era o cara diferente que poderia trabalhar dentro daquele orçamento do Fluminense. E ele vem dando muito certo. Mas se vocês forem ver, o Diniz está no Fluminense tem 2 anos e inclusive já tinha tido uma passagem no Fluminense. Alguns jogadores de hoje que estão no Fluminense já trabalharam com ele direta ou indiretamente, ou seja, ele já tem pelo menos 2 anos e meio, 3 anos, pelo menos assim por baixo, porque a primeira passagem dele ele passou até mais de 1 ano, mas eu tô assim meio que arredondando para baixo, porque nem todos os jogadores que ele trabalhou, por exemplo, como o caso do Luciano, que hoje está no São Paulo, estão no Fluminense hoje. Mas a gente sabe que é um trabalho que necessita de tempo, necessita de uma lapidação. E a seleção brasileira, essas datas FIFA, são algo muito rápido. Por exemplo, você vê lá, é feita a convocação, tem 2 dias de treino e já tem um jogo. Tem um descanso, mais uns 2, 3 dias de treino, o segundo jogo. E aí cada um volta para o seu time, para a sua filosofia de trabalho, para o seu clube, e aquela continuidade do trabalho é pausada. Então isso é prejudicial. Talvez se tivesse uma competição fechada que o Brasil pudesse participar, como no caso de uma Copa América, talvez pudesse dar um pouco de solidez para o trabalho dele, porque ele teria mais tempo de trabalhar os jogadores. É claro também que ele também está sendo trabalhado a questão que ele está conhecendo os jogadores também, porque apesar dele conhecer os jogadores nos seus times, os seus respectivos times, mas é diferente quando ele convoca aquele jogador para treinar e para trabalhar aquela ideia que ele busca.
Então, basicamente é isso. Então, que eu tinha para falar sobre a seleção brasileira. Foi um resultado ruim, atípico, a gente sabe, mas também o adversário, a Colômbia, ela não é um time ruim. Inclusive tem jogadores que jogam no cenário europeu. Tem o próprio Ares, que é um destaque do Fluminense e é jogador titular. Mas a gente sabe, né? Tem outros jogadores lá, como o caso do atacante daqui, marcou 2 gols, que teve o seu pai sequestrado recentemente. O cenário sul-americano como um todo melhorou bastante. Mas voltando para o Fluminense, teve outra notícia também em relação ao Boca Juniors. Vocês sabiam que o Boca Juniors tentou, na verdade tentou não, ele denunciou o Fluminense no Comitê de Ética da Conmebol sobre aspectos disciplinares e questão de torcida, tratamento da torcida do Boca Juniors aqui, a questão que a polícia teria hostilizado os torcedores do Boca, e tem muitas sanções que podem ocorrer, né, que pode acontecer com o Fluminense, a maioria de acúnio disciplinar, como questões e também questão de multa, mas a punição máxima seria até uma eventual perca do título, mas isso a gente sabe é mais do que improvável, é impossível de acontecer. E a gente sabe que, na verdade, a real razão do Boca ter feito isso é a dor de cotovelo, que é grande. A gente viu até que na semana anterior, a semana seguinte, né, do título, a justiça argentina proibiu os torcedores, sendo do Fluminense ou torcedores de outros times que têm amizade com o Fluminense, como o caso do Vélez, de que eles não estariam proibidos de frequentar os estádios argentinos utilizando camisa do Fluminense. Vê se não é um absurdo uma situação dessa. E é bizarro. E na verdade isso mostra como o Fluminense é grande, como o Fluminense é representativo a nível sul-americano. Porque muito se falava antes, o Fluminense não é um time grande porque não tem um título de Libertadores. Mas a gente viu todo o barulho que o Fluminense gerou por conta do título, é claro, sobretudo, mas também por ser Fluminense. Porque se fosse outro time, provavelmente não teria acontecido isso. Por exemplo, o Once Caldas já ganhou a Libertadores, eliminando o Boca Juniors. E é um time que a gente sabe é um time minúsculo. Então, a Libertadores não é um fator relevante para dizer, quem ganhou a Libertadores é um time gigante, é um time que vai gerar repercussão a nível mundial. Não é bem assim. É claro que, na maioria das vezes, em grande maioria dos casos, a Libertadores é ganha por um time que tem um respaldo técnico, respaldo financeiro, e até mesmo o respaldo financeiro nem sempre é levado em conta, porque o próprio Fluminense conseguiu ganhar, sendo que não estava entre as maiores folhas salariais, entre os principais times que estavam a competir. Mas é isso, basicamente, a respeito da Argentina. Outra questão também é que o Fluminense voltou aos treinos, agora no sábado, tendo como preparação o jogo contra o São Paulo. Vai jogar com o São Paulo às 9h30 da noite, quarta-feira da próxima semana. E esse jogo marca a troca de faixas entre os campeões da Libertadores da América e da Copa do Brasil, São Paulo. É um jogo festivo e, para falar a verdade, todo jogo agora, depois da Libertadores, da final, tem um caráter festivo. Porque o Fluminense não tem mais o que fazer no Campeonato Brasileiro, não tem mais o que disputar. E o foco vai ser agora todo em cima do Mundial. E falando em Mundial, o Manchester City tem tido alguns problemas com seus principais jogadores, problemas físicos. Mais recentemente agora o Haaland sofreu uma lesão. Ainda vai ser avaliado para ver qual a gravidade, se ele eventualmente pode ser um problema para o Mundial de Clubes que se aproxima. E a gente sabe que o Guardiola, na ambição que ele tem, ele com certeza vai querer buscar esse título. A gente já tem confirmado que o De Bruyne não vai jogar por conta também de problema físico, contusão. E o Fluminense vai como franco atirador para esse campeonato. A gente sabe que até para ir à final, hoje em dia, é um desafio.
Porque, por exemplo, o Al Ittihad, que é o adversário do Fluminense, tem nada mais, nada menos do que Benzema, Kanté e companhia para poder, né, desbancar. Quem sabe até mesmo eles vão tentando buscar esse título inédito que até então, se eu não estiver enganado, só times sul-americanos vindos, né, da Libertadores da América e europeus que ganharam essa competição por conta do título da Champions League. Então é isso, pessoal. O vídeo é esse. Tive uns probleminhas, um problema no celular, não estava conseguindo fazer vídeos, mas consegui um novo aparelho e tentarei ser mais assíduo no canal. Quem puder compartilhar, dar aquele like, eu agradeço. Tamo junto, saudações tricolores.